Olá, habitualmente recebo laudos médicos com diagnóstico de autismo. Competência dos médicos, para tanto, indiscutivelmente. Entretanto, há um desvio de competência em muitos desses laudos. Já falei algumas vezes e repito, quando esses médicos dizem qual é a formação que os profissionais têm que ter. Isso extrapola a competência prevista na lei denominada ato médico, isso viola preceitos constitucionais previstos nos artigos 22 e 5º da Constituição. Compete ao Congresso Nacional ditar regras sobre o princípio constitucional, sobre a garantia fundamental, sobre a cláusula pétrea, sobre o direito fundamental, exercício profissional, e não a outro profissional. Óbvio que o médico pode, numa conversa informal, na consulta, recomendar, orientar as famílias, aliás, deve, mas colocar requisitos para exercício profissional em um laudo médico, em um documento, isso é ilegal e antiético. E viola, novamente, legislações infraconstitucionais e preceitos fundamentais. Nenhum profissional tem esse direito, essa competência legal. Isso compete à lei federal e, posteriormente, à lei federal e à criação de conselhos aos conselhos federais, quando forem criados ou no caso das profissões que já são regulamentadas. Não compete a associação nenhuma, não compete a médico nenhum fazer isso. Outro ponto que eu tenho percebido nesses laudos médicos é que eles colocam carga horária sem sequer terem feito uma avaliação das capacidades, das habilidades que essa criança tem. E colocam carga horária repetindo receitas de bolo, colocam tipos de terapia repetindo receitas de bolo. Às vezes a criança sequer tem requisitos, sequer tem habilidades para iniciar uma terapia, para iniciar um trabalho dentro de uma escola. E os médicos já vão colocando aquelas terapias como receitas de bolo. Infelizmente é muito comum os médicos saberem dar o diagnóstico, muitos nem sabem, mas enfim, muitos saberem dar o diagnóstico, e desses muitos que sabem dar o diagnóstico, ou de todos, incluindo aí aqueles que não sabem, mas mesmo assim dão, não entenderem das terapias, porque não é da área deles as terapias, né? Tudo bem quanto a isso. E aqui é que eu faço uma observação. Seria muito interessante que esses médicos fechassem os diagnósticos e, antes de colocarem nos laudos quais são as abordagens terapêuticas, o prognóstico, etc., que é competência deles nos termos legais, mas também têm obrigação legal de serem éticos dentro das suas limitações e capacidades técnicas, e aqui é o ponto, seria muito legal que eles trocassem ideia com os profissionais que vão trabalhar com essa terapia. Porque no caso do autismo e alguns outros transtornos do neurodesenvolvimento, alguns outros transtornos mentais, muitas vezes os médicos que dão o diagnóstico não são aqueles que participam da intervenção, que participam da terapia, diferente de outras condições de saúde, onde o médico dá o diagnóstico e também acompanha o tratamento, ou no mínimo conhece muito bem o tratamento. No caso do TEA, não. O médico dá o diagnóstico e quem vai fazer a abordagem são outros profissionais, na maioria das vezes. Então, muitas vezes os médicos nem conhecem sobre as abordagens que vão ser feitas. Só sabem ali quais foram as dificuldades apresentadas pelos pacientes, até para dar o diagnóstico. Claro que isso é muito importante, claro que ele sabe o que precisa ser feito para evoluir de uma certa forma, mas não sabe exatamente como que funciona a terapia, quais são as terapias mais adequadas, que tipo de carga horária. Isso os médicos muitas vezes não sabem. Então eu considero imprudente isso já vir direto no laudo. Quando o médico tem uma equipe terapêutica fazendo essa avaliação, seja dentro da mesma clínica ou em parceria, ótimo, beleza. Quando o médico está ali respaldado de avaliações de um fono, de um neuropsicólogo, de tantos outros profissionais, beleza. Mas me parece que falta humildade e saber trabalhar de forma multidisciplinar para definir as terapias e a carga horária. Resultado disso, muitas terapias são mal condicionadas, são mal elaboradas, são mal geridas, são mal aplicadas, carga horária também, terapeutas às vezes seguem coisas diferentes do laudo em relação à carga horária e terapias, pais ficam perdidos. Outro ponto, um terceiro ponto importante que os médicos não se preocupam, alguns, não é? É com a realidade econômica e social da família, o que essas famílias têm acesso e não têm. Enfim,
Tudo isso é muito relevante, tá? E aí, às vezes, o médico passa, que é um quarto ponto, medicação, e não se preocupa muito com como que essa medicação está rendendo, se desenvolvendo, surtindo efeitos ou não na terapia, nas terapias, no desenvolvimento da criança, e o contrário, o caminho de volta também. Muitos profissionais não querem saber que tipo de medicação que é, ou são informados da medicação, mas não sabem, não estudam nada sobre farmacologia, que é uma falha. Não é porque você não é farmacêutico ou não é médico que você, enquanto psicólogo, fono, analista do comportamento, não tenha que entender de medicação. Tá? Então, existem falhas nesse processo de diagnóstico, nessas avaliações, nesse diagnóstico, nessas suspeitas, nessas recomendações de carga horária e tipos de terapias. Falhas grotescas, ruins, mas que são possíveis de serem amenizadas e até mesmo corrigidas. Basta uma melhor comunicação, uma humildade desses profissionais para interagirem mais e ouvirem mais os outros, né? Não custa nada o médico, não, peraí, eu diagnostiquei, mas eu quero ouvir os demais profissionais para indicar as terapias e a carga horária. E os demais profissionais, ok, eu participei dessa avaliação, se for um psicólogo dá o diagnóstico também, por exemplo, mas eu quero ouvir o médico, eu quero ouvir o que ele recomenda, eu quero opinar sobre carga horária e terapias, o analista do comportamento, conforme fez a avaliação. Ó, tudo bem, deu um diagnóstico há 40, 50, 60 dias atrás, mas agora eu recomendo que seja trocado carga horária, que seja trocado terapias. Por que não? O analista do comportamento é extremamente competente para isso, porque fez uma avaliação, por exemplo, né, com o VibMap, por exemplo, enfim. E todos esses profissionais, embora não possam diagnosticar, todos, não são todos que podem diagnosticar, e somente o médico, nesse contexto de TEA, possa prescrever o remédio, todos têm que entender de medicação também. Um abraço.